Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos na internet no nosso site. Basta você acessar aí futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação, saber o que rola por aqui ao vivo nas nossas tardes e ainda na seção de vídeos conferir quantas vezes quiser as entrevistas que já apresentamos aqui no Conexão Futura. Bom, e entre os meses de janeiro de 1992 e junho de 2013, em números gerais, a população brasileira cresceu 36%. No mesmo período, segundo dados do Ministério da Justiça, o número de pessoas presas aumentou mais de 400%. Hoje, o Brasil ocupa um ranking que não tem nada a ser comemorado. Somos o quarto país em número de detentos, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. E aí, quando analisamos em outro recorte de tempo o volume de prisões apenas entre as mulheres, os números também impressionam. Entre os anos 2000 e 2012, a população carcerária feminina cresceu 256%, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. Já o aumento do número de homens presos foi de 130%, ou seja, quase a metade. Atualmente, as mulheres representam cerca de 7% da população carcerária brasileira, o que corresponde a aproximadamente 36 mil presas, num universo aí de estimativas de quase 600 mil presos no país. O Ministério da Justiça destaca que o perfil das mulheres presas no país é formado por jovens entre 18 e 34 anos. De cada 10, 6 são analfabetas, apenas alfabetizadas ou não possuem o ensino fundamental completo. No programa de hoje, vamos tentar entender as razões que levaram a esse aumento das prisões entre as mulheres brasileiras e eu convido você a acompanhar esse bate-papo. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio, ao meu lado está a irmã Petra Silvia Pfaller. Ela é coordenadora nacional para a questão da mulher presa da Pastoral Carcerária Nacional da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Irmã Petra, bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem com você? Obrigada, tudo bem. Também conosco aqui no estúdio está a Raquel Lima. Ela é advogada e coordenadora de pesquisa do ITTC, que é o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Raquel, tudo bem com você? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Bom, e logo mais a gente conversa também com a auxiliar de limpeza Neuza, que saiu da prisão há 3 anos e vai falar com a gente sobre as dificuldades de recolocação no mercado de trabalho. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, participe da nossa conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pelas redes sociais. Você tem 2 canais diretos de comunicação conosco. O primeiro deles é o Facebook, que eu coloco na tela para você. Aí, Canal Futura Oficial é o nosso perfil, aqui você encontra esse post que você pode curtir, comentar e compartilhar e deixar registrada aqui a sua questão. Ou ainda mande mensagens para a gente no Twitter, marcando o nosso perfil, que é o @canalfutura. Se você aí não está ligado à internet e quer participar de qualquer parte do Brasil, pegue o bom e velho telefone e ligue 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você desde já mandar o seu recado. Enquanto você faz isso, mais uma vez, boas-vindas às nossas entrevistadas. Obrigado pela presença mais uma vez. E quero começar aqui que a gente fala um pouco sobre o perfil, né? Já falamos aqui, segundo os dados do Ministério da Justiça, é uma população de mulheres jovens, nessa idade, que a gente chama de idade economicamente ativa, que normalmente, né, as mulheres estão no mercado de trabalho. A gente acompanha em vários setores as mulheres chegando à universidade, as mulheres ocupando seu espaço nas empresas. Agora, essa grande fatia de mulheres brasileiras, infelizmente, não está conseguindo sair desse espaço e acaba na prisão. Raquel, a partir do que você acompanha os dados do ITCC, vou mostrar daqui a pouquinho o site, que tem uma pesquisa muito aprofundada em relação às mulheres presas. É possível identificar os principais motivos que essas mulheres acabam na prisão? Retomando então um pouco, Cristiano, como você mesmo apresentou, né, que a maior parte dessas mulheres são jovens, elas são com baixa escolaridade, a inserção delas principalmente no trabalho é pelo mercado informal. Só que o fato de elas serem jovens também significa que são mulheres em idade fértil. Então, a maior parte delas, as mulheres que a gente teve a oportunidade de levantar pelo ITTC, 90% delas praticamente eram mães, então eram responsáveis pelos filhos, e mais de 60% também eram principais provedoras das suas casas.
O que significa isso? Que são mulheres que precisam dar conta de várias obrigações, que têm uma dificuldade enorme de inserção no mercado de trabalho e que, por conta disso, algumas atividades no mercado informal acabam sendo mais compatíveis para uma mulher que sozinha sustenta um lar e cuida de filhos. Nesse contexto, o tráfico de drogas acaba sendo, em posições subalternas, uma atividade possível para essas mulheres envolverem ao mesmo tempo que cuidam de filhos, cuidam de parentes, mantêm atividades de trabalho, mas dentro desse tráfico sempre em atividades mal remuneradas, de baixo escalão, né, com embalagem, com transporte de pequenas quantidades, sempre de forma muito pequena. Então, esses dados também apresentam, né, como bem disse a Raquel, que grande parte dessas mulheres presas é por algum tipo de envolvimento na cadeia do tráfico de drogas. A pesquisa do ITCC, vou colocar para você na tela agora, o site, para você buscar aí essas informações todas na íntegra do levantamento que a Raquel citou, é ittc.org.br, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Está aí o site para você com todas as informações em relação a essa pesquisa. Agora, a irmã Petra, que está aqui comigo também, acompanha a partir da pastoral carcerária as mulheres e, inclusive, ela preparou para a gente, mandou algumas fotos de algumas condições dos presídios onde essas mulheres são enviadas. Eu quero rodar as fotos enquanto eu converso aqui com ela. Irmã Petra, essas imagens chocam, para dizer o mínimo, né? A partir do que a gente está dizendo dessas condições de mulheres que são levadas à prisão, e aqui você vê que não é um espaço onde você gostaria de ver um ser humano sendo levado, sim, né? Sim. Essas fotos são do presídio feminino em Manaus, na cidade, Manaus, no centro, e especialmente a gente percebe nas visitas nos presídios na Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, onde as políticas públicas mais ausente ainda, a situação da mulher presa é muito grave. E também nas fronteiras do Brasil, o tráfico de droga, né, através da mata, então é muito grave a situação e não tem juiz, não tem promotor. A gente percebe, eu em Tapatinga, por exemplo, na divisa com Colômbia, as mulheres presas eram 210 mulheres presas no mesmo presídio dos homens, e para chegar numa ala masculina, precisaria atravessar a ala feminina. E a maioria dessas mulheres, uns 90%, é por tráfico. Ou seja, eu nem gosto muito de falar tráfico, porque são, na verdade, são mulas. São pessoas, como a Raquel já falou, para sustentar os filhos, as famílias, eles pegam um serviço, um comércio, que é tipo terceirizado, né? E não são traficantes nesse sentido. Se a gente for analisar os dados do Ministério da Justiça em número de presos no Brasil, a estimativa do fim do ano passado é que pode ter chegado aí a 600 mil presos entre homens e mulheres no país, e grande parte, a grande maioria, é por algum tipo de envolvimento no tráfico de drogas. E como Raquel e a irmã Petra apresentam, as mulheres dentro dessa cadeia das funções dentro do tráfico de drogas acabam ficando ainda com essas funções menores, se é possível que a gente possa dizer assim, mas menos remuneradas, em situações ainda mais vulneráveis. E apesar disso, a gente tem essa questão que é importantíssimo ressaltar, que é a questão da escolaridade, né, Raquel? Como a gente já disse aqui, essas mulheres são normalmente mulheres, enfim, jovens, mas que não tiveram acesso ao estudo, não concluíram o ensino médio, grande parte delas são apenas alfabetizadas. E isso lá, esse investimento na educação ou na base dessa formação dela vai repercutir com certeza quando chega a juventude, a falta de opções, né, de uma carreira sólida, de uma outra opção de trabalho. Com certeza, são mulheres com uma dificuldade enorme para a inserção no mercado de trabalho por conta desse déficit de acesso à educação formal, e dentro do sistema penitenciário essa situação se mantém ou se agrava, porque a regra é que nas cadeias não tem um bom acesso à educação regular, mesmo havendo demandas de muitas mulheres por estudarem dentro da prisão, elas acabam não conseguindo esse acesso à educação. E além disso, para voltar ao mercado de trabalho, também é agravado porque elas não só têm o estigma de terem sido presas, se mantêm a situação de baixa escolaridade, mas dentro da prisão, o trabalho que elas podem exercer são trabalhos que praticamente não existem no mundo externo, né? Dentro da prisão, de algumas unidades, existem oficinas de empresas, mas que geralmente são de atividades que praticamente não existem mais no mercado formal. Por exemplo? Então, por exemplo, colocar lacinhos de sapatilha, algum tipo de embalagem de garfinho de festa,
várias atividades que são lá dentro da prisão manuais, feitas por pessoas, que no mercado não tem empregabilidade, porque já são trabalhos distintos. No mercado distintos. já foram substituídas essas funções por máquinas, então Justamente. já foram processos automatizados. Então a formação que elas recebem dentro da penitenciária fora não vai ter tanta serventia. Não tem serventia nenhuma na prática. Bom, para falar um pouquinho mais sobre essa questão do mercado de trabalho, eu vou chamar agora para a nossa conversa a auxiliar de limpeza Neuza, que faz parte do programa de egressos do sistema prisional em Minas Gerais. Neuza, tudo bem com você? Obrigado por participar aqui do Conexão Futura. Boa tarde. Alô, Neuza? Oi. Tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso convite e conversar com a gente aqui no Conexão Futura. A gente sabe que você saiu da prisão há 3 anos. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, a partir desse momento, as principais dificuldades de recolocação no mercado de trabalho, como a gente falava aqui há pouco. Tá. A nota tá muito baixinha. Eu acho que a gente está com um probleminha na conexão com o áudio da Neuza, eu volto a chamá-la daqui a pouquinho. Irmã Petra, essa questão das mulheres quando saem do mercado de trabalho, na verdade, dessa formação supostamente dentro do presídio, isso acaba prejudicando muito a recolocação, né? Sim, sim. E falando como antes das chamadas mulas, eles não fazem parte da organização criminosa. Eles entram para conseguir um dinheiro rápido, entram no presídio, então eles, dentro do presídio, então eles entram no mundo criminoso. Todo mundo sabe que a presença da droga nos presídios é muito grande. E como também não tem separação entre os diversos fatos que acontecem, dos diversos artigos, né, penais, então eles fazem mais fácil parte dentro de uma hierarquia do tráfico, fazem os contatos. Elas saem depois e onde a sociedade acolhe essas mulheres. Muitas perdem os filhos, perdem para a justiça, como elas falam, né? Então, não conseguem serviço, tem, parece na testa falando ex-presidiária, como a Raquel já falou, não tem formação profissional. A ausência de políticas públicas para uma mulher, seja antes de entrar no mundo do tráfico, como também dentro do presídio e ser acolhida lá fora, isso realmente é um grande problema. Bom, eu vou tentar agora chamar novamente a Neuza, a gente restabeleceu a conexão com ela. Neuza, você me ouve bem? Estou te ouvindo. Dá para falar mais um pouco alto? Claro, então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre esse momento após a saída da prisão, sobre a dificuldade de conseguir uma recolocação no mercado de trabalho, um outro emprego. Assim, tipo assim, eu falar para vocês o que eu passei lá dentro da prisão e o mercado de trabalho? Exatamente, a gente sabe que é uma dificuldade muitas vezes do preconceito sofrido por quem sai da prisão, né, e conseguir uma recolocação. Quando eu saí da prisão, eu tive algum preconceito? Tive sim. Vamos falar agora? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre essa experiência. Ah, tá. Eu tive sim um preconceito quando eu saí da prisão, entendeu? Foi difícil arrumar um trabalho para mim, as pessoas estavam mais afastadas de mim, entendeu? E, né, eu tive uma depressão, né? Uma depressão muito grande quando eu saí, lá dentro também eu tive uma depressão, entendeu? Mas eu posso dizer que agora passou um pouco, né? Agora eu consigo trabalhar, entendeu? E ainda mais que quando aconteceu de eu ir presa lá, foi tudo ruim, porque eu não volto para esse lugar mais, entendeu? Não volto, porque foi ruim demais. Sem dúvida, isso acaba marcando a história, né, dessa pessoa para sempre, mas muito obrigado, Neuza, por ter compartilhado a sua história com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria que a Raquel repercutisse um pouquinho sobre essa questão. A Neuza apresenta ali nessa dificuldade do preconceito, mesmo da depressão, e que acaba trazendo uma série de repercussões mesmo para a pessoa que tem a disponibilidade, a vontade de querer voltar a trabalhar, e isso acaba afetando a qualidade de vida ou mesmo como ela vai se portar à frente em uma nova colocação. Né? Com certeza. Acho que a primeira coisa que a Neuza falou que a gente tem que lembrar é essa questão da depressão. O levantamento feito pelo ETTC viu que uma quantidade muito grande de mulheres antes de ser presas já passavam por tratamentos médicos
médicos, sendo que a maior parte deles era por saúde mental, e a proporção de mulheres que tinham atendimento médico contínuo antes de serem presas é muito maior que o dos homens. E essa representatividade da questão da saúde mental é muito grande. Aí o que acontece, né? Aquele ambiente insalubre que a gente viu nas fotos da irmã Petra. A pessoa que já sofre de algum tipo de problema de saúde mental se encontra num ambiente, né, insuportável, a medicação que recebe, se recebe, muitas vezes é inadequada, não tem um acompanhamento por um psiquiatra, por um psicólogo, enfim, é um ambiente que agrava profundamente, né? Tanto que mais da metade das mulheres que saem da prisão relatam que passaram a sofrer de alguma doença que elas adquiriram na prisão. Então, é um ambiente profundamente insalubre mesmo. Então, como reconfigurar a vida, né, com esse conjunto de fatores que são tão difíceis de equilibrar? A dificuldade de acesso ao mercado que já existia antes da prisão, que era um mercado informal. Esse envolvimento com alguma atividade criminosa, tenha sido o tráfico, às vezes o furto, não são atividades em que elas se inserem sistematicamente. Mesmo né? assim fica esse estigma. Mesmo assim fica o estigma, mas também não é algo ao qual elas tenham facilidade de voltar, se fosse pensar em subsistência, né, em ter o mínimo para poder sobreviver. Então, essas dificuldades são profundas, o acesso à moradia, a manutenção dos vínculos familiares, porque toda mulher presa é muito taxada de uma maneira mais severa que o homem por ter cometido um crime. Né? Existe uma visão muito moralizante sobre a mulher e é mais feio para uma mulher ser presa do que para um homem. Então, é um conjunto enorme de dificuldades que a Neuza ilustrou muito bem. Com certeza. Eu quero aproveitar e já mostrar para você de casa o site da Pastoral Carcerária, que você pode ter as informações sobre o acompanhamento feito pela Pastoral da CNBB em todo o país, está aí para você, carceraria.org.br. É esse endereço na internet. Agora, Irmã Petra, a Raquel apontou essa questão da diferença do estigma, né, queremos dizer assim, do homem para a mulher quando é preso. Agora, não só o estigma quando sai, mas mesmo dentro da prisão as condições são outras e os motivos que levam as mulheres muitas vezes são diferentes dos homens. Queria que você contasse um pouquinho para a gente em relação a isso. E hoje o Estado, os tribunais, eles não fazem diferenciação entre uma mulher que carrega droga e um homem que carrega droga. E eles não perguntam a motivação. Então, as penas são as mesmas. Embora que a motivação, a participação da mulher no tráfico de drogas é bem diferente. E quais as principais diferenças? Como já foi falado antes, eles não têm na hierarquia do mundo do crime, raramente eles têm um cargo de chefia. Eles são subalternados ou são simplesmente mula. Uns 80% são mulas que carregam droga de um lugar para outro. Então, o traficante... E são pegas durante esse processo do transporte, acabam sendo presas como traficantes, chefes de quadrilha. E é mais fácil, porque é mais vulnerável de ser pego no caminho, né? Eu tinha a oportunidade de 2 anos atrás, encontrei em Frankfurt, no presídio feminino, na Alemanha, as mulheres brasileiras, que eram mulas. Que também carregaram drogas para o exterior e foram presas nesse transporte. Então, e receberam penas altamente fortes, né? Ainda num país exterior. E falando só um pouquinho mais sobre as condições do presídio, que a Raquel já mostrou um pouquinho, hoje existe acho que 7 ou 8 presídios femininos só, que foram construídos para mulheres. Os outros presídios são todos presídios antigos, velhos, sucata, que era dos homens, que os homens ganharam os novos presídios, né, que a gente nem queria os novos presídios, mas os velhos presídios sucatadas foram transformados para as mulheres. A gente está vendo essas imagens chocantes realmente sobre esse espaço onde as mulheres são colocadas. Esse presídio, como a irmã Petra já citou aqui, em Manaus, lá no estado do Amazonas. Diga lá, irmã Petra. Tem mais uma questão agravante nos homens, são os filhos das presas, que deveriam ter berçários, né? Mas não existem berçários. Assim, pegam uma cela, pintam de rosa e colocam lá uma placa berçária. Mas é dentro da mesma ala, né? E as crianças ficam junto, as gestantes. Hoje existem medidas cautelares que dariam a fundamentação legal para essas mulheres gestantes ou com recém-nascidos, recebem prisão domiciliar, mas isso, a mulher foi pega com droga, é traficante, é perigosa, e o filho também que nasceu
e ficam nessas situações. E isso acaba gerando um problema de gerações, porque a criança que é criada dentro de um presídio, nem dizendo, se para a mulher adulta já é um problema passar por condições como essa, imagina para uma criança recém-nascida. A gente tem umas outras imagens que a Raquel enviou para a gente, de uma exposição, a gente vai rodar aqui, enquanto eu quero abordar um ponto importantíssimo, já que a gente está chegando na reta final do programa. Essas fotos foram tiradas aonde, Raquel? É uma prisão que já foi desativada, chamada CAR 4, foi tirada por uma juíza, a doutora Dora Martins. Uhum. Bom, mas mesmo assim, essas imagens conseguem mostrar um pouco aí da, digamos, beleza ou da sutilidade, né, de estar preso, enfim, umas imagens esteticamente bonitas, mas mostrando uma realidade muito triste, infelizmente. Agora, a questão que eu quero ouvir de vocês em relação ao que dissemos aqui, né? Essas mulheres presas, muitas vezes pegas como mulas, e existem, né, ou existe no Código Penal uma série de opções de penalidades, né? A prisão não é a única delas. Então, de que forma vocês avaliam que a gente tentar parar de pensar um pouco, né, de criminoso diretamente para a cadeia? De certa forma, nas últimas décadas isso perpetuou-se na mentalidade do brasileiro, né? Todo criminoso vai para a cadeia, mas existe uma série de outras medidas educativas que poderiam ser aplicadas, principalmente quando o criminoso não é um assassino, não é um autor de homicídio, não é um matador em série, né, Raquel? Acho que a gente poderia tentar relativizar um pouco o peso de cada pena e não mandar todo mundo para as prisões. Sim, eu acho que tem que começar lembrando, principalmente falando sobre mulheres, que a grande maioria delas cometeram crimes não violentos e que tráfico de drogas é um crime não violento que não afeta nenhum indivíduo específico. Então, ele é um crime que chama por uma outra medida que não seja privativa de liberdade, que é tão dramática, que afeta uma rede tão grande de pessoas, de filhos que vão ficar vinculados àquele sistema. E hoje, o Código Penal já prevê a possibilidade de outras penas que não a privativa de liberdade. Então, dá para restringir alguns direitos da pessoa, limitar as saídas ao final de semana, exigir um comparecimento periódico em juízo, cobrar uma prestação pecuniária, um serviço comunitário. Existem opções, mas existe um grande problema, que é o estigma do tráfico de drogas. É possível que a pena do tráfico seja minimizada a ponto dela ser compatível com uma pena alternativa. Mas isso não é o que, em regra, os juízes fazem, porque eles entendem que só o nome tráfico, o nome droga já é suficiente. Sendo que, em muitos casos, é como a irmã Petra comentou, era uma mulher que carregava uma sacola, fazendo um transporte, que às vezes ela nem sabia o que era. É o caso de uma mãe que tem um filho que tem algum envolvimento com o tráfico, em cuja casa tinha droga, e ela é presa como traficante. Ela não fez nada, exceto morar numa casa em que tinha alguma droga abrigada. Podia ser pouquíssima. E ela é presa como traficante e recebe pena privativa de liberdade naqueles lugares que a gente viu. Então, opções existem, mas depende da forma como os juízes enxergam e também como a gente, como sociedade, pensa sobre esse crime. Sem dúvida. A gente está aí com um minutinho para encerrar, mas, irmã Petra, eu queria ouvir um pouco de você em relação a experiências de outros países que você conhece tão bem, e onde existem outras penas mais aplicadas, né, penas alternativas do que só a prisão, como no Brasil. Sim, e especialmente esta questão que eu sei mais da Europa, essa política de repressão que no Brasil é muito forte, onde eles não individualizam os casos, não individualizam a pena. E, na verdade, tem também bastante mulheres, né, que estão por causa do vício no presídio. Para sustentar seu vício, eles traficam. Agora, na verdade, são casos para a Secretaria da Saúde. É um problema de saúde, não seria um problema para a justiça. E essas mulheres que são viciadas, entram no presídio, continuam usando droga dentro do presídio, a opção delas, quando saem, é continuar. Porque o governo não oferece políticas públicas especificamente para as mulheres. Muito bem. A gente vai voltar a essa questão aqui, mas por agora nosso tempo está acabando. Antes eu quero mostrar para você o site do Ministério da Justiça, onde você encontra todos os dados oficiais que a gente divulgou aqui ao longo do programa sobre presídios no Brasil. Então, acesse aí justiça.gov.br. Tá certo? Uma discussão importante, a gente espera ter contribuído para provocar você em casa a pensar um pouquinho sobre esse assunto e também levar essa discussão entre sua roda de amigos e familiares para que esse assunto seja mais discutido na nossa sociedade. Obrigado, Raquel, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Obrigado, irmã Petra, foi um prazer. Prazer meu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde. Temos representações 00:30 e 7h30 da manhã. Ou então a qualquer hora do dia e da noite temos um encontro marcado no site do canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.